Oi, oi, gente, como vocês estão? Eu espero muito que todos estejam bem. Nosso episódio de hoje tá diferenciado, hein? Porque hoje vamos inaugurar um novo quadro aqui no Giovana Cash, que se chama Papo Psi, onde uma vez por mês iremos abrir esse espaço para conversar sobre comportamento humano, saúde mental e temas, né, que despertam muitas dúvidas. Afinal, existem alguns assuntos dentro da psicologia que ganham muito espaço nas redes sociais, mas nem sempre são explicados da forma correta. E a nossa ideia é justamente abordar esses temas de uma forma leve, acessível e com o olhar da psicologia. Então, se você não quer ficar por fora de nada do que vem por aí, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos rumo aos 1.000 inscritos, hein? E a sua inscrição faz toda a diferença para esse projeto crescer. Não esquece do seu like também, né? Para esse vídeo alcançar cada vez mais pessoas. E claro que eu não poderia deixar de lembrar vocês da nossa ação social, tá? Todo episódio vamos deixar um QR Code disponível aqui para vocês que desejam, né, contribuir com a gente aí a transformar histórias. E para inaugurar esse quadro comigo, eu tenho a alegria de estar recebendo aqui hoje a psicóloga Júlia Santana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gi. Queria agradecer primeiramente essa oportunidade, né, principalmente da gente expandir esse conhecimento aí da psicologia para todo mundo. Então, muito obrigada. Tô muito feliz em fazer parte aí desse projeto com você. Arrasou. Obrigada, né, por ter aceitado o meu convite. Mas antes da gente começar de fato o nosso bate-papo, Uhum. queria que você se apresentasse para quem não te conhece, contar um pouquinho da sua trajetória, da sua área de atuação. Certo. Bom, pessoal, eu sou psicóloga clínica, eu realizo os atendimentos aí de forma online. Eu sou formada aí pela Universidade Cruzeiro do Sul, sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo, e atualmente estou fazendo uma formação aí, em terapia de relacionamentos e casais, que é o meu maior foco, inclusive, né, os meus conteúdos também, na internet, no Instagram, no TikTok, são bem voltados aí para esse público, que é um público que eu gosto bastante, são demandas aí que eu gosto bastante de atender também. Ju, e por que que você decidiu trabalhar com relacionamentos? Bom, Gi, eu acho que essa questão dos relacionamentos é algo que eu atendia desde a clínica escola da faculdade. Então, desde quando eu estava ali estudante, né, no último ano da faculdade, a gente era dedicado ali aos estágios de clínica, enfim. E engraçado que os primeiros casos que eu peguei foram casos de relacionamento. E aí eu já comecei ali a me interessar. Quando eu me formei e eu fui realmente para a prática, para a vivência ali de ser uma psicóloga mesmo, clínica, parecia que foi um imã. A maioria dos casos que chegavam pra mim era casos de relacionamento, e por essa consequência foram casos que eu comecei a estudar mais. E eu também percebia que os outros casos, além de os pacientes terem as suas demandas específicas, né, procurar a terapia para tratar algum transtorno, eles também vinham atrelados a queixas de relacionamento. Então os relacionamentos foram algo que acabaram impactando muito, e aí me despertou justamente esse desejo de acabar focando um pouco mais nisso. Consequentemente, foi uma área que eu comecei a estudar mais, né, porque quanto mais a demanda falava sobre isso, mais exigia ali estudo e capacitação minha. Então, foi algo ali que acho que veio de encontro ali também, né, as consequências ali dos atendimentos, e é algo ali que eu gosto bastante, que eu tô sempre ali tentando me especializar. E hoje eu vejo muito que falam bastante sobre narcisismo, né, dentro dos relacionamentos. Sim, sim, exatamente. Eu acho que essa questão do narcisismo, né, acho que é uma das demandas que mais aparece, né. Uma, porque o narcisismo é algo que hoje está sendo muito falado, séries, filmes, né, ele pertence aí o transtorno de personalidade narcisista, ele pertence aí ao grupo B do nosso livro aí de transtornos mentais do DSM-5-TR. E nesse grupo B, comporta outros transtornos também que são muito populares, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, transtorno da personalidade histriônica, transtorno dissocial, que muitas pessoas conhecem como, né, psicopata, mas a gente usa o termo antissocial. E aí, por ele estar nesse grupo B, que é um grupo ali um pouco mais falado, os filmes, né, as pessoas na internet começaram a falar mais sobre isso, né, começaram a observar os comportamentos também das pessoas ali que eles estão se relacionando e começaram a perceber, será que aquela pessoa é narcisista ou não? Mas tem algumas diferenças aí pra gente entender se a pessoa é narcisista ou não. E afinal, o que que de fato é o transtorno de personalidade narcisista? Bom, a gente tem, Gi, 3 diferenças muito importantes. Então, a gente tem o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa ela também pode ter traços narcisistas, e a gente também tem a manipulação. Vou explicar um pouquinho aí melhor para o pessoal, né, de casa entender e saber as diferenças. Bom,
O transtorno de personalidade narcisista, ele não é algo muito comum. Se a gente for pegar aí a nossa população mundial, cerca de 1 a 2% de pessoas vai ter o transtorno de personalidade narcisista. Ele é mais comum no público masculino. Se a gente for ver aí, 75% das pessoas que convivem com transtorno são homens. Então, a outra parte, o público feminino, a gente vê ali uma pouca quantidade, é mais ali dentro do público masculino. E assim, ele se baseia numa personalidade de uma pessoa que ela gosta muito ali de uma atenção, ela gosta sempre de ser, assim, esse próprio centro de atenção, ela gosta muito de receber ali a admiração dos outros. É uma pessoa que dificilmente ela vai ter empatia, então a gente vê que os níveis de empatia dela são muito baixos ou quase nada. É uma pessoa também que ela vai tentar fazer de tudo para que ela saia certa da história. Então ela não deixa ali se sair por baixo por nada, então sempre ela vai estar acima de todos, né. Então é uma personalidade ali bem complexa. Um ponto importante que a gente caracteriza, né, essa questão do transtorno de personalidade narcisista, ele precisa de um acompanhamento ali, né, na terapia e uma avaliação muito rigorosa. Porque para a gente caracterizar esse transtorno, a gente tem que perceber se isso atinge o funcionamento da pessoa em todas as áreas da vida dela. Então é como se essa pessoa nos relacionamentos, no trabalho, com a família, exatamente em tudo ela fosse ter essa personalidade muito forte de manipulação, de querer admiração, de não se sair por baixo. E aí, isso caracteriza o transtorno, né, quando a gente percebe que isso é muito, muito intenso. Já os traços narcisistas, todos nós temos, Gi. A gente pode ter ali traços da nossa personalidade, e são coisas ali um pouco superficiais. Os traços eles podem ser de níveis baixos, médios, altos, mas não é algo tão comprometedor assim, que vai trazer tanto prejuízo funcional, que vai atrapalhar tanto as interações ali entre as pessoas. E a gente também tem ali a manipulação. A manipulação, basicamente, ela é o sintoma, ela é o comportamento ali muito específico, né. Ela pode aparecer tanto nos traços, tanto no próprio transtorno, mas ela é algo ali muito, 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 muito específico. Então, às vezes, uma pessoa manipula outra, não é porque ela é narcisista em si, mas é porque às vezes ela quer somente alguma coisa, um objetivo ali simples, e aí ela vai tentar manipular aquela situação. Agora, o transtorno mesmo personalidade narcisista, essa manipulação vai ser em tudo, né? É quase que eu digo que é automático. A pessoa ela já vai ali com o intuito de fazer aquilo, independente ali da situação que ela esteja inserida. É como se já fizesse parte da rotina mesmo, né. Aham, exatamente, como se fizesse parte da rotina, e aí, por exemplo, isso vai atrapalhando muito, muito mesmo, principalmente com quem ela se relaciona. Costumo dizer, Gi, que as pessoas que mais ali, né, sofrem são as pessoas ali que estão em volta também, né, que acabam ali percebendo esse comportamento, principalmente nessa questão de relacionamentos amorosos, que é onde a gente percebe que as pessoas mais conseguem perceber que elas estão convivendo ali com alguém que pode ter os traços narcisistas, ou até algo mais grave, que é o próprio ali transtorno de personalidade narcisista. E como geralmente começam, essas relações? Bom, de começa, né, é um termo muito famoso aí na internet, o famoso love bomb, né, que é aquela bomba de amor, né. Eu vou citar ele porque é o que eu mais vejo aí, né, que Hum. começa, enfim. Basicamente, pessoal, o love bomb, a gente chama de bomba de amor, ou seja, a pessoa, ela começa sempre muito carinhosa, muito atenciosa, promete um mundo ali pro outro, né, começa ali até elogiar o narcisista no começo da relação, por mais que ele queira ali se ser superior, às vezes as pessoas falam, né, o narcisista ele elogia outra pessoa, sim, no começo quando ele quer um objetivo, ele pode elogiar sim, porque tudo isso faz parte da manipulação, né. Como que eu vou conquistar ali o outro se eu não elogiar ele? Então, às vezes, elogia a pessoa, então faz toda aquela questão para que a pessoa fique realmente apaixonada. Tem até a gente até chama na psicologia a síndrome de Dom Juan, que é basicamente aquela pessoa que ela faz isso com uma quantidade enorme ali de pessoas, né, enfim, tenta fazer essa conquista. Os narcisistas também, pessoal, eles têm uma grande capacidade de sedução. Eles são muito sedutores, então é muito fácil ganhar na conversa. Então a pessoa, ela vai ali te prometer um mundo, parece que quando você conversar com ela, você vai falar: "Olha, eu encontrei a minha cara metade", a famosa tampa da panela, né, parece que ali você tá totalmente apaixonada e parece que você já imagina um futuro casamento, filhos com aquela pessoa. E aí, quando passa-se um tempo, aí que as coisas mudam, Gi.
Aí começa ali entrar num ciclo, né, de desvalorização que a gente chama também. Então o que que acontece? Quando a pessoa ela vê que ela conquistou ali aquele objetivo, ela pode ali começar a desvalorizar aquela relação. Então o que que acontece? Os comportamentos ali manipuladores começam a surgir, a questão do próprio autoritarismo, então só eu sou certo da história, a sua opinião tá errada, e ali começa o sofrimento de quem se relaciona com uma pessoa dessa forma. E Ju, quem manipula sabe que tá manipulando? Gi, isso é uma pergunta até assim, depende muito dos casos, mas a maioria da pessoa, né, ela sabe sim que ela tá, por exemplo, fazendo aquilo quando principalmente ela percebe que tem um objetivo para alcançar. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa manipulação porque eu quero alcançar um objetivo. Vai depender muito dos casos, porque às vezes isso é um comportamento tão enraizado que às vezes a pessoa ela faz no automático. Mas um ponto importante, pessoal, que nada dali vai isentar a responsabilidade daquela pessoa. Então, por mais que seja automático, ou que realmente ela tá tendo total consciência do que ela tá fazendo, ela tem total responsabilidade ali daquele comportamento, né. Só que o que que acontece, como as pessoas que têm, né, o transtorno de personalidade narcisista ou os traços podem ter essa dificuldade com a empatia, de se colocar no lugar do outro, então parece que eles essa responsabilidade ali para eles parece também que é escassa, né, porque se eu não consigo sentir o que o outro está sentindo, me colocar ali no outro lugar da outra pessoa, então, para mim nada importa se eu tiver uma responsabilidade sobre ou não. E toda pessoa manipuladora é narcisista? Bom, Gi, essa questão não, nem toda pessoa manipuladora ela vai ser narcisista. Por quê? A manipulação ela é um comportamento, então ela pode surgir às vezes, vamos supor, em um contexto específico. Às vezes a pessoa ela pode ter até um relacionamento saudável, mas às vezes ela quer alguma coisinha ali em específica do outro. Aí ela pode manipular ali aquela situação só para causar ali aquele objetivo específico. Por isso que a manipulação às vezes, né, as pessoas falam: "Olha, fulano de tal é totalmente manipulador, eu acho que ele tem um transtorno de personalidade narcisista". Na verdade não, precisa de uma investigação bem profunda para saber isso, porque o transtorno, né, o que que diferencia aí muito é que o transtorno é algo muito ali sempre, né, muito contínuo, então principalmente ali em todos os quesitos da vida daquela pessoa, né. Os traços, ele é algo mais ali superficial. Muitas pessoas, Gi, a gente fala que elas têm os traços, porque assim, elas têm ali comportamentos de manipulação, tem ali essa questão de querer ser muito admirada, tem essa questão ali, né, de, por exemplo, sempre querer se sair por cima das outras pessoas. Só que isso não é tão forte para a gente conseguir fechar um critério diagnóstico de que ela tem o transtorno. Então, aquilo ali a gente considera tem traços. Então, a gente chega na pessoa e fala: olha, né, faz a avaliação, né, mas a gente percebe que os sintomas que ela apresenta, os comportamentos que ela apresenta, não são suficientes para fechar o transtorno de personalidade narcisista, a gente considera que ela tem apenas os traços, não o transtorno propriamente dito. Sim, e como essa relação ela afeta emocionalmente quem tá, né, dentro desse tipo de relacionamento com o narcisista? Sim, Gi, afeta demais, porque o que que acontece? Entra nesse ciclo, né, que nem eu citei um pouquinho para vocês, da desvalorização. Então, a pessoa, ela recebe aquele love bomb, né, que é aquela bomba de amor, então ela se sente muito apaixonada. Quando ela vai passando o tempo e ela tá dentro daquela relação, vem aquela questão de uma desvalorização, né, então a pessoa começa ali, mostrar ali os comportamentos dela. Aí você percebe, você tenta sair. Quando o narcisista percebe que você tenta sair, ele vai lá e joga um love bomb novamente. Então, por exemplo, ele te dá flores, ele te trata bem, e aí você fica naquela dúvida, né? Porque o love bomb, Gi, ele não aparece só no início da relação. Ele também ali, pro narcisista, ele aparece ali no meio, também em outros momentos, para tentar te fazer ficar ali. Tentar recuperar, né, o bom sentimento. Exatamente, exatamente. E aí você fica. Aí depois o ciclo se torna de novo, e aí você não consegue sair. E aí tem até de uma explicação científica, que eu gosto muito de explicar, porque às vezes as pessoas falam muito. Eu sei que eu tô num relacionamento com uma pessoa que é narcisista, que os comportamentos dela me incomodam muito, mas eu não consigo sair de jeito nenhum. Eu sei que esse autoritarismo dela, essa questão de manipulação, essa questão de sempre me colocar como errada da história, isso é muito comum nessas relações, mas eu não consigo sair. Tem uma explicação científica para isso, né? O nosso cérebro, ele tem algo chamado sistema límbico, é uma partezinha que fica aqui no nosso cérebro. Essa parte de ela é responsável por muito das nossas emoções, ali das nossas lembranças, principalmente emoções impactantes. Tem até aqui um cérebro aqui,
Eu vou explicar um pouquinho, né. Então aqui a gente tem o nosso cérebro, ele tem muitas partes, cada parte armazena alguma coisa importante, mas tem uma partezinha aqui que se chama sistema límbico. Essa parte, ela é responsável ali por essa questão emocional nossa, por armazenar também algumas coisas. Aí o que que acontece? Quando a pessoa, ela faz esse love bomb, né, essas questões ali emocionais se ativam de uma forma forte, porque você acaba ali recebendo emoções ali muito positivas, aumenta ali vários neurotransmissores no seu cérebro, como por exemplo, a dopamina, enfim, e o seu cérebro gosta daquilo, porque imagine receber flores, sair para jantar, receber elogios, sentir por um certo momento aquela sensação de estar sendo amada. Então o seu cérebro ali acaba fixando fortemente isso. Aí o que que acontece? Essa parte que eu contei um pouquinho para vocês é a parte mais emocional ali do nosso cérebro. Nós temos também uma parte um pouco mais racional. Essa outra parte racional, ela vai captar justamente as ofensas, o autoritarismo, a manipulação, todas as outras coisas ruins que você sofre dentro daquele relacionamento. Só que o que que acontece? Quando o seu cérebro fica dividido entre as coisas boas e as coisas ruins, o nosso sistema límbico, ele meio que traz uma seguinte mensagem: "Olha, aquela pessoa, ela fez tudo isso com você, então a sua parte racional captou tudo isso, mas lembra, depois disso ela te dá flores, ela, por exemplo, te leva para jantar, ela te trata muito bem, faz ali alguma coisa para você ficar. Então, vamos esquecer um pouquinho essas coisinhas ruins que ela fez, vamos focar nas boas". E aí, por conta que esse sistema límbico ele capta muito essas emoções fortes, emoções positivas, você tem tendência a ficar. Por isso que na terapia, né, principalmente na abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha uma técnica que se chama exame de evidências. A gente começa a apresentar para a pessoa, né, ela tem que se conscientizar primeiro que ela está dentro de um relacionamento disfuncional. Nessa técnica, a gente fala justamente sobre pontos importantes. Você está percebendo as evidências de que, olha, esse ciclo está voltando? Então, apresentar para essa pessoa que esse ciclo ele acontece e que ele sempre fica voltando e cada vez que ele volta traz mais sofrimento para ela conseguir entender que, olha, por mais que eu tô ali e depois ele faz alguma coisa boa, eu não vejo ali essa mudança. Então, esse exame de evidências que a gente pratica muito na terapia é justamente para a pessoa ter essa consciência e essa reflexão de que essa esperança que ela tem, de que essas mudanças que ela tanto espera, tem evidências de que elas nunca estão vindo. Então, por isso que é uma técnica aí que a gente gosta bastante, né, da pessoa reconhecer aí esse cenário que ela está inserida. Muito interessante. Sim, tem tudo uma explicação Uhum. ali do nosso cérebro, principalmente do formato aí que a gente se relaciona. Muito bom. E por que é tão difícil a pessoa que tá passando por isso perceber, né, que realmente tá nessa situação? Bom, tem diversos motivos ali para ela conseguir perceber. Às vezes, né, muitos deles é por conta que o próprio narcisista, ele fica manipulando muito e colocando aquela pessoa como errada. Então ela fica achando ali que ela é errada da história. Um outro ponto também é que as mudanças do outro, elas quase não aparecem. Então, tipo, elas aparecem ali de uma forma muito leve ou quase não aparece. Até essa própria questão do love bomb, né, influencia também a pessoa a ficar e não perceber ali que ela tá dentro daquela relação. Então ela fica naquela dúvida: "Será que eu tô errada? Será que é coisa ali da minha cabeça?". Um outro ponto importante também, Gi, é que como no início ela pode ter idealizado uma relação muito funcional, muito importante, então, namoro, noivado, casamento, filhos, casa, apartamento, cachorro, tudo, você criar a consciência de que você não tem mais aquilo é muito difícil. Então, às vezes, por exemplo, você tá ali dentro daquela relação e você perceber: "Olha, realmente, será que tudo isso que eu planejei não vai acontecer?". E às vezes você entra num estado de negação e você acaba ficando, porque você não quer aceitar que aquilo que você planejou realmente não pode acontecer, que tudo que aquela pessoa te prometeu, ela não vai lhe oferecer. E aí você fica ali: "Não, eu vou continuar, enfim, é coisa da minha cabeça, eu idealizei esses sonhos, eu tenho a esperança ainda que vou casar, né, vou ter filhos com essa pessoa", enfim, então você acaba ficando. Acaba ali, né, empurrando com a barriga. E aí que a gente entra no contexto da própria dependência emocional, né, você não consegue ali se desprender. Eu acho que o maior fator mesmo de é a esperança, né, principalmente a esperança do que você criou, da idealização daquela relação, né, de continuar ali, de ter ali aqueles planos concretizados, e talvez a esperança
que aquela pessoa te alimenta, principalmente quando ela tem, né, esse love bomb do nada, e aí você alimenta ali uma esperança que ela possa mudar também. E por que é tão difícil sair de um relacionamento com um narcisista? Bom, Gi, essa questão é justamente também porque a pessoa, ela tem ali ela vai acabar tendo uma autoestima muito baixa quando ela convive numa relação dessa forma. Porque, imagine, a gente tem a nossa identidade, né, a nossa identidade, Gi, ela é construída a partir das nossas vivências, né, a partir de tudo que a gente passou ao longo da nossa vida. A nossa identidade, ela fortalece muito a nossa autoestima. Quando a gente fala de autoestima, ela não tá só ligada à aparência física, mas ela também tá ligada ali a uma questão interior muito importante. É como se ela nos fortalecesse de sair e entrar em lugares. E principalmente da gente sair em lugares que não nos cabem mais. E aí o que que acontece? Quando você tá ali numa relação com um narcisista, essa autoestima diminui. Porque imagine você conviver com uma pessoa que sempre te coloca como errada e que sempre faz você duvidar de si própria. E aí essa autoestima vai diminuindo. Essas relações, né, elas são muito disfuncionais, então às vezes também pode ter questões de traições, enfim, então, e entre outros motivos que podem ali meio que fazer com que a pessoa se sinta ali ignorada, se sinta ali, né, rejeitada de alguma forma, então tudo isso enfraquece a autoestima. Se sua autoestima tá muito enfraquecida, é muito mais difícil de você criar essa força para poder sair. Então é muito difícil também de você se reconhecer dentro dessa situação. Então por isso que o processo da terapia, né, antes da gente falar para a pessoa: "Olha, você tá dentro de um relacionamento narcisista", a gente faz com que ela se reconheça dentro primeiro. Porque ela vai ter muito mais força de sair. Porque às vezes um monte de gente já falou pra ela, né, porque as pessoas que estão em volta, que são próximas, elas reconhecem, elas falam: "Olha, não tá legal". Só que mesmo assim, ela não saiu. Então o primeiro passo é fazer ela se reconhecer ali dentro. Porque enquanto ela ali não se reconhecer, não, ela não vai conseguir criar essa autoestima e essa força pra conseguir sair. E a pessoa ela acaba sentindo falta daquele início da relação, da pessoa. Sim, muito, muito. Principalmente por conta dessa idealização, né, de ela ter ali idealizado aquele famoso relacionamento perfeito. Tem muita questão também da comparação na internet, né, a gente vê, esses dias eu fiz até um post falando sobre isso no Dia dos Namorados, porque a gente vê muitas pessoas postando seus relacionamentos ali na internet e tem essa questão, né: "Olha, meu relacionamento é assim, meu relacionamento é desse jeito", e fazem muitas comparações. E de certo modo, Gi, às vezes essa comparação pode até ajudar um pouco a pessoa ela ter essa consciência de que o relacionamento dela pode ter algo ali errado, né. Isso eu tô falando do caso específico do narcisista, né. Agora, se o seu relacionamento tá ok, ficar comparando com os outros da internet, isso às vezes acaba sendo um pouco ruim. Mas quando a pessoa vive um relacionamento muito disfuncional, e talvez ela conte isso para outras pessoas, ou ela vê isso em outros lugares, talvez isso alimente ali um pouco a consciência dela de que tem alguma coisa errada. Mas no fundo, né, pelo que eu vejo, né, pelo que eu já li, estudei, todos nós carregamos ali uma intuição interna e a gente sabe que tem alguma coisa ali que tá errada, né. Por mais que o outro ali fique falando: "Olha, você que tá errada, é coisa da sua cabeça, você é louca", enfim, a gente acaba sentindo ali que tem alguma coisa ali fora do lugar também. Sim. E esse sofrimento ele acaba quando esse relacionamento acaba? Gi, depende um pouco. Quando as pessoas pensam em terminar, parece que o término ele carrega muita burocracia, né. Então imagine, principalmente quando a pessoa, né, ela tem ali uma constituição com aquela pessoa que ela se relaciona. Então, às vezes, tem filhos, tem casa, tem carro, tem, né, vamos falando aqui de bens materiais, tem outras coisas ali, né, importantes, ou às vezes, né, até a dependência emocional também. Então, eu não consigo me desapegar emocionalmente ali daquela pessoa. E aí ela pensa muito nesse sofrimento ali do término, porque quando ela decide sair, o narcisista geralmente ele vai falar: "Olha, a culpa do término foi da pessoa de tal". E ele tem essa tendência também de espalhar isso para outras pessoas, então ele nunca vai contar realmente, como que foi realmente aquele término, então ele sempre vai querer se colocar por cima, e quando ele for falar ali sobre esse término, ele vai, né, colocar a pessoa ali lá embaixo. Então, às vezes, a pessoa também tem essa dificuldade de sair, porque ela vai se sentir ali culpada, né.
Mas aí quando ela sai, né, ela vai ter ainda umas dificuldades, principalmente se tem a dependência emocional, ela vai ficar ali algum tempo um pouco ali reflexiva: "Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não fiz?". E uma reflexão que eu gosto muito de trazer, Gi, que é o seguinte: a gente tem que analisar os sofrimentos que a gente tem ali à nossa disposição. Se você for perceber, você estar num relacionamento ali narcisista, né, num relacionamento totalmente disfuncional, enfim, já te traz um sofrimento muito grande. Imagine você não poder ser quem realmente você é, né? Imagine você não conseguir expressar suas vontades, não conseguir, por exemplo, né, fazer coisas que você gosta, sempre ser taxada de errada ou errado. Então você já tá ali num constante sofrimento. Sair dessa relação vai te trazer um sofrimento também, mas a gente começa a pensar que o término ele é um sofrimento passageiro. Você vai conseguir ali se reerguer e você vai conseguir ali, eh, começar ali os novos eixos ali da sua vida, reorganizar ali muitas coisas. Então por isso que eu sempre trago essa reflexão. O que compensa mais? Continuar num sofrimento prolongado ou preferir um sofrimento que ele tem um tempo, né? E esse sofrimento que tem um tempo é o sofrimento do término, né? Ele não vai ser ali muito prolongado, e aí você começa a fazer coisas, descobrir, se reencontrar com você mesmo, e aí as coisas vão melhorando e tudo vai ali se encaixando no lugar novamente. Ju, e existe, tratamento para transtorno de personalidade narcisista? Sim, Gi, existe, né, a psicoterapia é o tratamento mais necessário. Só que uma questão muito importante é que o tratamento ali com alguém com o transtorno de personalidade narcisista, ele pode ser um pouquinho difícil, porque é complicado dessa pessoa se reconhecer com essas características. Então, como o narcisista ele não gosta de ser contrariado, então a gente tem que estabelecer uma relação ali terapêutica bem saudável, bem objetiva, para a pessoa reconhecer, né, o quanto que as atitudes dela podem ferir as outras pessoas. Então, por isso que a gente começa a trabalhar um pouquinho ali o desenvolvimento da empatia também, que é algo que nessas pessoas ali pode estar um pouquinho escasso. E um outro ponto importante é a vontade dela genuína da mudança, porque sim, chega pessoas, né, querendo mudar genuinamente, começando ali a entender o quanto que aqueles comportamentos dela são ali disfuncionais e prejudiciais para as pessoas que estão ali à volta dela, né. Então, algo ali que é construído dentro da terapia, a pessoa começa a perceber os efeitos, né, de como ela age com os outros, e ali vai instigando ali a mudança. Mas é um trabalho ali um pouco complexo, né, independente ali se a pessoa tem o transtorno propriamente dito, ou se também tem somente os traços. Muito interessante, Ju. E se tiver alguém agora assistindo a gente que esteja passando por isso, qual mensagem você gostaria de deixar? Bom, eu sempre gosto, né, de trazer ali mensagens reflexivas, né, perguntas ali para a gente fazer. Essas autoperguntas, esses autos questionamentos, eles são muito ali importantes para a gente começar a olhar para si e se propriamente responder. Então, a maior pergunta aí que eu queria deixar, né, uma das perguntas que eu queria deixar nesse final, é que como é que você se sente dentro dessa relação? Ela te aproxima mais de você ou ela mais te afasta de quem você é, das suas vontades, dos seus princípios? Porque todos nós carregamos princípios, né, que são coisas ali super importantes que a gente valoriza muito. Muitas vezes, dentro de uma relação, a gente tem que abrir mão deles para poder ali seguir o que o outro quer. E isso está totalmente errado, né? Isso acaba ali causando ali muito desconforto. Então, por isso que eu sempre gosto de deixar isso mais te aproxima de você, essa relação que você está inserido, ou isso mais te afasta, né. Um outro ponto importante é questionar: "Eu estou realmente feliz com essa pessoa? Esse relacionamento tá ali me fazendo bem? Eu sou uma pessoa que eu consigo ser ouvida dentro dessa relação?", né. Então, eu acho que quando a gente percebe essa perca de autonomia dentro da relação, é pontos aí importantes para a gente começar a refletir se aquilo está sendo saudável e se realmente é um lugar que a gente merece ficar. Bom, amei esse bate-papo. Realmente é um assunto que tá muito viral, assim, na internet, né? A gente vê muita gente falando. E aquilo que eu comentei no início do vídeo, nem tudo que falam realmente é verdade, né? Então, realmente foi muito bom. Os próximos assuntos, inclusive, vocês que vão, né, ajudar a gente a decidir. Vamos abrir caixinha, né, no Instagram, Isso então, mesmo, isso mesmo. tô ansiosa. Então já vão pensando aí.
Já nos sigam nas redes sociais, para não perderem também essa caixinha, né, Ju? Exatamente, pessoal, mandem lá, o que vocês querem, né, dúvidas, enfim, o que vocês querem saber aqui sobre psicologia, relacionamentos, que vamos fazer episódios sobre. Amei. Obrigada novamente por ter, né, aceitado o meu convite. Eu que agradeço muito, Gi, aí pelo convite. Como eu falei no início, é muito importante esse espaço para a gente falar um pouquinho aí sobre saúde mental, falar sobre dúvidas também que todo mundo tem, esse autoconhecimento, né, essa psicoeducação aqui que a gente fez sobre assuntos muito importantes. Tenho certeza que deve ter levado aí uma mensagem transformadora para quem está assistindo. Tenho certeza. E se isso te tocou de alguma forma, já aproveita, compartilha com alguém que também, né, precisa conhecer mais sobre esse assunto. Mas basicamente é isso, gente. Muito obrigada por você que ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Beijinhos, até o próximo episódio.